Oi, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite, mais uma vez, dependendo da hora que você vai estar assistindo esse vídeo. Hoje eu vim compartilhar algo diferente com vocês, algo que, na verdade, eu nunca pensei que eu iria compartilhar aqui. E eu garanto que, se você assistir até o fim, você vai ser grandemente abençoado. Talvez esse vídeo ele fique um pouquinho longo em relação a todos os outros que já foram postados, todos os outros que o Senhor já colocou o desejo no meu coração de compartilhar com vocês. Mas, como nos outros vídeos e como tudo aquilo que eu tenho compartilhado com cada um, eu não posso apenas falar da palavra de Deus se eu não vivê-la. E esses tempos na minha vida, Deus tem me ensinado a depender dele e a obedecê-lo como eu nunca havia dependido e eu nunca havia obedecido. Então é uma experiência nova, é uma experiência que eu desejo que todos tenham um dia com ele. Não é uma experiência fácil, não para mim, porque eu não sou uma pessoa que sabia esperar. E talvez eu tinha mais dificuldade de obedecer, porque eu sempre quis as coisas do meu jeito, então obedecer também não foi muito fácil, não. Mas hoje ele colocou no meu coração o desejo de compartilhar isso aqui nesse vídeo, e eu vou contar um pouquinho da história para vocês. Ano passado, no mês de outubro, mais precisamente dia 11 de outubro, o meu marido foi embora de casa. E como alguns que me conhecem, né, no Face já são meus amigos, no YouTube nem todos, mas eu sou casada. E em agosto do ano passado nós completamos 5 anos de casado. Comemoramos, chamamos amigos, pessoas que achávamos que faziam parte do processo e que eram importantes para nós. Durante todo esse tempo, 5 anos de casado e 6 anos juntos, eu não tive nada do que reclamar. E eu também não tô aqui para falar mal do meu marido. Eu tô aqui apenas para compartilhar aquilo que o Senhor colocou no meu coração e que depois a gente vai entender o porquê. E aí, quando foi no dia 11 de outubro, isso aconteceu. Não foi de uma hora para outra, né? Meus filhos ficaram muito surpreendidos. Todos os nossos amigos, todas as pessoas à nossa volta ficaram bem chocadas, foi essa palavra. Teve gente que quando soube chorou, teve gente que não acreditou, né? Teve gente que ficava assim pasmo, porque realmente nós nunca tivemos, nem nunca passou na minha cabeça que isso iria acontecer. Não temos um culpado, porque quando a gente casa, a gente se torna uma só carne. E eu acredito que se somos uma só carne, então os dois têm culpa nisso. E dia 11 de outubro, ele saiu. No começo eu não entendi, foi bem difícil, né? Eu comecei a questionar Deus, por que aquilo tinha acontecido. Passei momentos bem difíceis e ainda tenho passado. Mas logo após, uns 2 dias depois, o Senhor me levou a começar a escrever algo. E no momento que eu comecei a escrever, eu achava que ia ser um testemunho, para que um dia eu falasse, testemunhasse num culto de casais ou em uma igreja, qualquer lugar, até mesmo na nossa igreja, aquela dificuldade que a gente havia passado e o que o Senhor havia feito e restaurado. Naquele momento que eu comecei a escrever, eu achava que era isso. No decorrer do tempo, as coisas foram ficando cada vez piores e o Senhor me levou a escrever ainda mais. E como já passavam dias, aquilo que eu achava que seria apenas uma briga de casal, que na verdade nem teve briga, começou a se tornar em outra coisa e eu não conseguia entender o que Deus queria para mim. Mas eu continuei escrevendo, eu continuei obedecendo, até que chegou um dia em que eu descobri que aquilo que eu estava escrevendo não ia ser apenas um testemunho, mas que ia ser um livro. E na verdade não foi nem eu que percebi, foi o meu filho.
ele disse para mim, ele disse, mãe, a senhora já reparou que você está escrevendo muito? E ele folheando, né, as páginas, eram muitas páginas. Tinha dias que eu chegava a escrever 8 páginas frente e costa por dia. E eu não entendia o porquê. E todas as vezes que eu tentava parar, todas as vezes que eu dizia que eu não queria escrever, o Senhor sempre me levava a continuar escrevendo. E aí um dia o meu filho disse, minha mãe, eu acho que isso vai ser um livro. Aí eu disse assim, só se for um livro fininho e pequeno. E eu disse, comparando com aqueles livros de bolso, né? Aqueles pequenininhos que a gente leva assim no bolso. Aí eu disse, só se for isso. Aí, com o decorrer do tempo, continuei escrevendo, que eu não vou falar tudo que eu escrevi, porque são experiências e quando o livro sair, eu quero muito que isso seja uma surpresa, compartilhar todas essas coisas com vocês. E quando nós percebemos, ele tinha se transformado realmente num livro. Durante o período que o meu marido saiu de casa, logo no começo, eu pedi 2 palavras, né? Na verdade, eu pedi uma palavra para me entender o que estava acontecendo e para me entender o que Deus queria para minha vida. A primeira palavra que veio foi sobre o filho pródigo. E naquela hora eu questionei, eu disse assim, mas Senhor, ele é teu servo. Eu não entendia, né? Eu disse assim, irmão, essa palavra é para quem te abandonou, é para quem se desviou, é para quem foi embora da tua presença. E eu não entendia. Depois, outra palavra que caiu no decorrer desse tempo foi, e caiu muitas vezes, toda vez que eu abria a palavra, toda vez que eu abria a Bíblia, essa palavra veio mais de 20 vezes. E eu dizia, não, Senhor, eu acho que eu estou entendendo errado, eu acho que eu estou abrindo, está marcado, e eu desmarcava a palavra e continuava caindo na mesma, que era a festa da inauguração das muralhas em Neemias. E durante todo esse processo teve muitos amigos, muitas pessoas novas, Deus colocou muita coisa na minha vida, fez muitas maravilhas na minha vida durante esse período, e quando eu terminei de escrever o livro, foi dia 1º de dezembro, né, do ano passado. E quando eu terminei de escrever o meu livro, o meu filho disse assim, mãe, todos vão querer saber se o Ronald voltou para casa. Aí eu disse, é verdade. Aí ele disse, eu acho que todo mundo merece saber que ele não voltou. E eu disse, sim. Quando eu fui para o calendário, porque eu terminei meu livro dizendo assim, hoje, 1º de dezembro, eu termino da reconstrução da minha muralha. E eu não entendia, né? Eu não entendi. Não, termino este livro, na verdade. Desculpa, eu nem botei assim muralha, eu botei depois que eu fui ver o calendário. Aí eu disse assim, hoje, 1º de dezembro, eu termino este livro. E aí, quando eu fui ver quantos dias fazia que ele tinha saído de casa, era 52 dias. E o meu filho disse assim, mãe, não foi o tempo que demorou para a muralha ser reconstruída? Aí eu disse, não sei, eu acho que é 58, porque na minha cabeça alguma coisa diz 58, não 52. E uma amiga minha também achava que era 58. E ficou aquilo na nossa mente, 58, 58. Foi quando meu filho abriu a palavra e leu. E dizia, em 52 dias, né, a muralha foi reconstruída. Naquela hora, meu filho olhou para mim e disse, mãe, a muralha era a senhora, a muralha era o seu livro. Então, durante o processo desse livro, que eu iniciei pensando que o Senhor ia falar sobre casamento, eu vi muitos vídeos, eu li muito a palavra, eu passei a orar mais, eu corri para os braços do Pai, eu corri para a igreja, eu estava meio afastada assim dos cultos e comecei a me congregar mais, a buscar mais, a ir para os cultos, não faltar mais, buscar a presença do Espírito Santo, tudo isso eu fiz nesse processo. E durante o período eu não conseguia, eu gosto muito do pastor Cláudio Duarte, que fala sobre casamento, mas eu não conseguia assistir nenhum vídeo que falasse sobre casamento, restauração de casamento. Eu não conseguia, por mais que eu sentisse falta do meu marido, por mais que eu quisesse que ele estivesse ali, que ele voltasse, por mais que todas as coisas que ele havia falado para mim, que eu havia falado para ele, doesse, tá? Todas as vezes que eu pensava nisso, por mais que a minha vontade era que ele voltasse, eu precisava entender a vontade de Deus para minha vida. E eu não conseguia, né? Todas as vezes que eu abria um vídeo, que eu ouvia uma pregação, a palavra nunca vinha para o meu casamento, mas vinha para mim. Foi quando no final do livro, quando eu estava terminando de escrever o livro, o Senhor me mostrou qual era o verdadeiro
motivo de eu ter escrito ele. E o nome do livro se chamou O Concerto de se consertar algo. E naquele momento, quando eu terminei de escrever, eu percebi que Deus ele queria fazer um concerto na minha vida. E que tudo aquilo que ele tinha permitido para que o meu relacionamento com ele fosse consertado. E depois de um tempo, eu parei de escrever o livro, ficou tudo finalizado, mandei para a editora e ainda não chegou o livro. E durante o tempo dessa espera, eu aprendi a descansar, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida, né? Todas as vezes que eu sou professora, como alguns já sabem, todas as vezes que eu ficava de férias, eu nunca conseguia descansar. Eu sempre ficava na minha casa, ou eu inventava reforma na casa, ou eu criava coisas para quando a aula iniciasse, quando tudo voltasse. Então, dificilmente eu descansava. Eu não sentava para ver uma televisão, eu não aproveitava muito tempo com os filhos, com o marido. Eu não sabia descansar, eu não sabia sentar, eu não sabia acordar tarde, nada disso. E durante esse período o Senhor me ensinou uma grande coisa assim que para minha vida foi muito importante, que foi a descansar, algo que eu não sabia. Eu não sabia nem descansar fisicamente e muito menos descansar em Deus, que isso tem sido aprendizado maior durante esse tempo, né? Descansar em Deus. E aí eu fiquei sem saber o que fazer. Eu disse assim, Senhor, já não aguento mais, né? De tanto descansar. Eu digo, meu Deus do céu, eu nunca descansei tanto tempo assim. Eu disse, não sei não, eu acho que o Senhor está preparando algo muito grande para minha vida e deve estar dizendo assim, olha, aproveita e não reclama o tempo que tu está descansando, porque vai chegar um período que tu não vai descansar, porque tu vai levar muito a minha palavra para todos aqueles que precisam. Tu ainda vai ter muito trabalho pela frente, então aproveita o descanso que eu estou te dando. E eu não entendia, mas eu continuava descansando, aproveitando aquilo que o Senhor estava me dando, porque o livro que ele tinha mandado eu escrever eu já tinha escrito, já tudo que eu podia fazer eu fiz e só me restava mesmo esperar. E foi quando um dia eu estava no ônibus, e eu acho engraçado, eu falo pro meu pastor, eu acho que as pessoas pensam que eu sou doida, porque enquanto eu vou pro meu trabalho, eu choro no ônibus, eu acho graça no ônibus, porque toda vez que o Senhor fala comigo, me mostra alguma coisa, é inevitável. Então eu choro, eu acho graça, eu acho que quem vai me observando vai dizer, coitada, é doida, né? E nesse dia eu tava no ônibus, e o Senhor me mostrou, foi uma visão muito linda. Eu não posso compartilhar com vocês ainda aquilo que ele me mostrou, mas vai chegar um momento que eu vou falar qual foi essa visão que eu tive no ônibus, né, sentadinha na janela do ônibus. Mas naquele dia Deus me mostrou que ele ia fazer um milagre na minha vida. Nessa hora ele me deu o nome do segundo livro. O primeiro livro ainda nem chegou, já está pronto, mas ainda nem chegou. Mas ele naquele momento me deu o nome do segundo livro. E eu nem imaginava que ia ter outro livro, né? Eu disse, meu Deus do céu, como é que vai terminar essa história? Eu disse, não sei, o dia que meu marido voltar, quando Deus resolver as coisas, né? Eu não sei. Eu fiquei na dependência de Deus, como eu tenho estado até hoje. E naquele momento ele me deu o nome do segundo livro. E num desses momentos também aconteceu algo que foi assim, algo que me machucou bastante, que foi quando o meu marido nas redes sociais, ele mudou tudo, ele mudou o status, ele botou que ele estava separado, ele tirou minhas fotos, ele mudou tudo, depois de ter me bloqueado algumas vezes no WhatsApp, né? Acho que quem é casado e quem tá meio separado, brigado ou coisa parecida, sabe muito bem o que é isso. E naquele dia, algo assim diferente tocou meu coração, ao mesmo tempo que bateu um desespero, ao mesmo tempo Deus me lembrou da passagem de Moisés, quando Moisés, ele tinha tirado o povo do Egito, e quando ele chegou na frente do Mar Vermelho, para abrir o Mar Vermelho, né, antes de ser aberto, que os hebreus começaram a ver os egípcios vindo na direção deles, e eles só viam água, e não sabiam para onde correr, pronto, agora a gente vai morrer. E aí eles começaram a questionar Moisés a respeito do que Moisés tinha feito. E naquela hora, se era para eles morrerem ali, se não tinha cova, né? O dia você vai lá em Êxodo 14, se eu não me engano, né? Eu escrevi, tá tudo escritozinho, o próximo livro.
E na hora Deus me deu aquela palavra. Então, ao mesmo tempo que eu vi que as coisas estavam piorando, ao mesmo tempo Deus veio com aquela palavra. E a palavra dizia assim que não precisava a gente ter medo, porque o Senhor ele ia lutar por nós sem que a gente precisasse fazer nada, né? Naquele momento foi a palavra. E ali Deus completou o que seria o meu segundo livro. Aquele livro, o segundo livro que o Senhor ia me dar, né, novamente, porque eu não escrevi nem o primeiro e nem estou escrevendo o segundo, porque simplesmente eu sou boa em escrever, né? Eu escrevi o primeiro e estou escrevendo o segundo porque o Senhor, ele tem me levado a escrever. É diferente. E nasceu esse segundo livro, que se chama O Milagre, né? E que já tem algumas coisas que o Senhor já me mandou escrever, eu já comecei a escrever. E onde eu quero chegar com essa história? Já contei um pouquinho sobre o processo aí, você já sabe um pouquinho sobre o que está acontecendo na minha vida, para que você venha entender o motivo desse vídeo. Segunda-feira, agora, teve escola bíblica na minha igreja, na igreja, né, onde eu me congrego, onde eu sou pastora também, auxiliar. E no domingo tinha acontecido o aniversário da minha enteada. E esses momentos assim que eu consigo ter próximo ao meu marido, com a minha família reunida, com os meus filhos, né, ou seja, somente com ele, ou com parte da família dele, aquilo que faz parte da minha vida, eu considero pequenos milagres em meio ao deserto. Não esqueça que o povo hebreu estava no Egito, foi liberto, mas ele foi para o deserto. Isso tudo tem a ver com o segundo livro. E aí foi o aniversário dela. Ele me deixou em casa, eu agradeci, e ele foi embora, né, para um lugar onde agora ele é sócio. E naquele dia, eu não me lembro agora o que foi que eu fui fazer. Eu fui para a igreja. Eu lembrei agora. Eu cheguei agoniada porque eu estava atrasada, mas eu precisava ir para a igreja. Isso. E eu fui até para um culto dos jovens nesse dia. E quando eu voltei da igreja, eu perguntei pelo meu filho. E ele disse assim, o meu outro filho disse, ele não tá, ele foi para lá, né, com um amigo, e ele foi para lá onde meu marido agora era sócio. E tá, eu nem imaginava. Ele só disse assim, ele foi se divertir. Tá bom. Dormi, como qualquer dia normal, o culto tinha sido uma bênção, a palavra foi abençoada, foi muito bom estar ali na presença do Senhor. E naquele dia eu tinha dito que eu estava ali para agradecer, né? Porque a gente vai muito para a igreja para pedir, mas o certo é a gente ir para agradecer. E naquele dia eu tinha motivos para agradecer, porque eu tinha participado da festa da minha enteada. E quando foi no outro dia, meu coração amanheceu inquieto. E eu não sabia o que era. Amanheceu inquieto. E uma vontade enorme de falar para ele o quanto eu amava. E eu disse. Há alguns meses eu não mandava mensagem, né? Não de iniciativa. Porque se tem uma coisa que eu tenho aprendido, como eu disse para vocês, durante esse período eu tenho aprendido a obedecer. E uma das coisas que o meu pastor sempre dizia para mim é: não manda mensagem, não liga. E eu obedeço. Amém? Às vezes não é fácil a gente ir contra a nossa própria vontade, quando tudo que a gente quer é falar, ouvir a voz da pessoa, ver a pessoa, mas a gente nunca perde por obedecer. Ainda mais se for Deus falando, ainda mais se for o nosso pastor falando. Sempre é bom a gente se manter debaixo da obediência. Mas nesse dia eu falei pro meu pastor, eu não aguentei, eu desobedeci. Porque no meu coração eu senti uma vontade enorme, e eu não sabia explicar. Mas eu precisava dizer que eu amava ele. E eu fiz isso, eu mandei mensagem e disse que amava. Depois eu perguntei pro meu filho, e aí, como é que foi lá? Cantou muito, né? Se divertiu muito? E o meu filho não me respondeu. Ele ficou meio sem graça, né? Ficou meio sem graça. Quando foi durante o dia todo, eu passei inquieta. Meu coração ficou agoniado. E eu queria, porque queria ir para a igreja, eu queria estar lá.
Engraçado que dificilmente a gente vê pessoas assim tão empolgadas para ir para a escola bíblica. Mas pode ter certeza que Deus ele fala em todo lugar. E eu queria muito ir para a escola bíblica. Não sabia explicar, eu só queria ir. Não tinha dinheiro do ônibus, meu filho tinha levado o vale, mas eu queria ir. Eu dei um jeito e fui de Uber. Eu disse pro meu pastor, pastor, eu não sei, mas eu precisava vir. E quando eu cheguei lá, parece assim que eu... Sabe quando você chega no melhor lugar que você podia estar? Foi essa sensação que eu tive. E eu falei para os irmãos que me encontraram na porta, eu disse, eu não sei porquê, mas eu precisava estar aqui. E durante a escola bíblica, o assunto foi sobre honra. Você vai entender tudo porque vai prestando atenção na história que você vai entender onde eu quero chegar. Ou melhor, onde Deus quis chegar com tudo isso que até então eu não entendia. E o tempo todo a lição foi sobre honra. E teve um momento que até de uma fala assim, porque as pastoras, os pastores, eles não são matriculados. A gente participa, mas esse ano a gente escolhe qual a classe que a gente vai ficar. E a gente também não pode, a gente fica tipo café com leite, porque para não sermos, ah não, então vamos botar aquela que é a pastora, aquele que é o pastor que está na classe para falar, para explicar, não. A gente tem que saber que a gente também está lá para aprender, que eu não sou melhor do que ninguém. Mas teve uma fala que foi bem importante, que a minha professora da escola bíblica disse assim, olha, a nossa pastora aqui, ela já está ungida, ela tem, né? Ela podia estar dando aula, ela podia ser a professora e não estar aqui sentada, mas a gente sempre tem algo de novo para aprender. E realmente, se você pensa que só porque você é pastor já, ou porque você é líder, você não tem mais nada para aprender, está enganado. A gente sempre tem algo para aprender. E aquela aula, ela foi maravilhosa, né? Como eu sempre digo, maravilhosa. Sempre foi maravilhosa aquela aula. E na explicação, aprendendo sobre honra, nós chegamos à conclusão de que honra é um princípio daquele que é nascido de Deus. Aquele que não honra é porque ele ainda não nasceu de novo, né? Ele ainda não teve esse nascimento do Espírito. Outro ponto importante é que a gente precisava honrar independente da situação. Vamos lá, a gente falou de pai e mãe. Se o meu pai e a minha mãe pode não ser do jeito que eu quero, que eu imagino, que eu gosto, pode ser ter pensamentos que não me agradam, pode ser diferente de mim, mas ainda assim, a minha obrigação é honrar meu pai e minha mãe. Então a gente começou a conversar e a questionar o que seria honrar. E chegou à conclusão de que nós precisamos honrar a Deus em primeiro lugar, independente de concordarmos ou não com o que Ele quer para a nossa vida. Então chegamos a mais uma conclusão, que honrar é obedecer, e obedecer não é fazer a nossa vontade, é fazer aquilo que precisa ser feito, independente do que a gente acha ou não. E no final de tudo, a gente aprendeu sobre que honra ela tinha a ver com obediência, ela tinha a ver com você tratar de forma diferenciada. E durante a lição também tinha algo que dizia assim: nós não estamos, quando aceitamos Jesus, quando somos do reino de Deus, nós não estamos numa democracia, mas nós temos um rei, e é ele que governa nossas vidas, né? Falava assim, então nós estamos na contramão de tudo aquilo que o mundo diz. Porque se você for reparar, nós vivemos num país onde ele é democrático. Mas no reino de Deus não existe essa democracia. Não existe, Senhor, faz aquilo que eu quero. Não, o Senhor faz aquilo que ele acha que é melhor para mim. E esses pontos ficaram muito marcados na minha vida, né? Nesse dia, eu precisava ouvir aquilo, precisava ouvir aquela palavra. Foi muito bom estar ali e aprender mais. Quando eu cheguei em casa, depois da aula, eu vi meus filhos cochichando. Eles estavam cochichando. Eu sabia que tinha alguma coisa de errado ali. E depois de eu insistir muito, eu descobri que
eles sabiam que o meu marido já estava se envolvendo com alguém. E eles não queriam me contar, porque eles sabiam que isso ia me magoar, isso ia doer. E eles não queriam me ver chorando, não queriam me ver mal. E eu insisti, porque na verdade aquilo só veio confirmar o que eu já desconfiava. E eu sabia até quem era a pessoa. Tanto que quando eu mostrei, só fizeram dizer assim, é essa. Eu já sabia quem era. Naquele momento, eu fui pro meu quarto, eu orei. No momento que eu comecei a orar, primeiro eu chorei. E eu disse assim, Senhor, eu vou ter que engolir tudo isso. Honrar não é fácil. Lembra da palavra que eu tinha aprendido? Na verdade, todas as vezes que o Senhor falar com você, Ele sempre vai te confrontar para saber se você vai cumprir com aquilo que você está falando. Todas as vezes que eu compartilho alguma palavra ou que eu prego, eu sempre falo daquilo que Deus já está fazendo na minha vida. Não sou daquele tipo, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Eu só posso compartilhar aquilo que eu já vivo. E quando eu digo que precisamos honrar, é porque eu já estou vivendo isso. E naquele momento, Deus colocou no meu coração o desejo de honrar a aliança que eu havia feito com o meu marido no dia em que nós casamos. E antes disso, no dia em que nós começamos a namorar. Porque quando nós começamos a namorar, nós fizemos uma aliança, onde dissemos que sempre falaríamos a verdade, nunca mentiríamos um para o outro. Tanto que contamos tudo o que tinha acontecido na nossa vida para que nunca tivesse nenhuma brecha, para que nunca ninguém pudesse apontar o dedo e falasse mesmo, olha, ele te mentiu ou ela te mentiu. Então contamos segredos um para os outros, contamos coisas que ninguém sabia, abrimos nosso coração, falamos tudo, quem éramos, o que fazíamos, para que não tivesse nenhuma brecha. E naquele dia, logo quando eu comecei a namorar, eu prometi algo para Deus, que não foi só para o meu marido. Eu prometi que eu ia ser fiel. E aí você pode perguntar assim, mas o que isso tem a ver? Ah, tem muita coisa a ver. Quando a gente vem para Jesus, muitos vêm, se você reparar, muita gente vai dizer, ah, eu era isso, aquilo, ex-drogado, ex-alcoólatra, ex-ladrão, ex-tudo. Tudo nós éramos ex. Antes de conhecer Jesus, antes de nos convertermos, antes de nos batizarmos, todos temos uma história de fracasso, de vícios, de fraquezas. E o meu ponto fraco nunca foi bebida, nem festa, nem farra, nada disso. Nada disso era meu ponto fraco. Mas eu tinha um ponto fraco. Eu não tinha paciência para meus relacionamentos. Eu já tinha 3 filhos de pais que eram diferentes. Não que esse fosse o meu desejo, mas devido eu ter muita vontade de constituir uma família, eu acabava enfiando os pés pelas mãos e acabava fazendo besteira, bobagem. E eu não tinha paciência. Todas as vezes que alguém pisava na bola comigo, eu já estava com outro no lugar. Então, esse era o meu ponto fraco, né? A minha filha disse até para mim que ela estava orgulhosa de mim, porque todas as vezes que um relacionamento acabava, nem bem acabava, eu já estava com outra pessoa. Porque, como eu disse, eu não tinha paciência. E ela disse, eu estou orgulhosa da senhora, porque a senhora agora está esperando o seu marido. E eu também estou orgulhosa de mim, porque eu tenho conseguido cumprir aquilo que eu prometi para Deus. E nesse momento eu resolvi, com uma foto da minha aliança, colocar que eu escolhi honrar. Eu escolhi amar, eu escolhi esperar, independente da situação. Você pode dizer assim, ah, mas e aí? É teu marido, já tá até com outra. Nada disso me importa. Nada disso importa. Porque eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei quem Ele é, eu sei o poder que Ele tem.
E eu sei que a palavra dele nunca volta atrás. E onde eu quero chegar com esse vídeo? Ontem eu comecei a escrever o segundo livro. E eu dizia assim, Senhor, eu vou começar a digitar aquilo que tu já me deu. Mas tu não tem me dado mais nada. E ao mesmo tempo que eu sei que para escrever esse livro ainda falta muita coisa acontecer, que isso tem a ver com um milagre, e nessa hora agora eu vejo que o primeiro livro foi sobre um conserto comigo. Deus queria consertar algo em mim, porque ele nunca vai poder consertar nada antes de consertar o relacionamento dele com você. Então, se você hoje está querendo lutar pelo seu casamento, está querendo lutar pela sua família, entenda que primeiro Deus vai ter que fazer um conserto em você. A gente tem mania de querer consertar o outro. A gente tem mania de querer colocar defeito no outro. Quando meu marido saiu de casa, eu não fiquei procurando culpa nele. Eu procurei em mim o que eu havia feito de errado. Eu disse, Senhor, me mostra aonde eu errei. Eu podia fazer como a maioria faz, procurar o erro nele, mas eu sabia que o erro estava em mim e que eu precisava desse conserto. O Senhor trabalhou na minha vida e tem trabalhado, tem consertado tudo aquilo que precisa ser consertado, tem moldado, tem tirado, tem colocado tudo da maneira que Ele quer. E uma prova disso é esse vídeo aqui. Mas se você tem o desejo de consertar algo, e eu tô aqui para te dar força para que você confie e queira isso, saiba primeiro que Ele vai ter que consertar você. Ele vai ter que consertar o relacionamento dele com você. Depois ele vem e conserta as outras coisas. O nome do livro, O Milagre, eu creio que tem a ver justamente com o milagre que ele vai fazer na minha vida, mas em relação já ao meu casamento. E muitas coisas ainda faltam acontecer. Eu não sei quando, não sei o tempo. Deus é que sabe de todas essas coisas. Como eu disse, eu estou na dependência dele. Mas ontem, eu digitando, eu não consegui mais escrever nada. E eu disse assim, Senhor, eu não quero saber mais nada da vida do meu marido. Eu não quero saber com quem ele anda, eu não quero saber o que ele faz, eu não quero saber se ele tá bem ou não tá, se ele trocou a foto ou não do status no Instagram, no Face, seja lá onde for. Não me interessa o que ele tem feito ou o que ele está fazendo. O que me interessa é apenas o que tu dizes a respeito disso tudo. É só isso que eu quero. Eu fiquei imaginando como é que o Senhor ia fazer para que eu escrevesse ainda mais. E engraçado que tem algo que você vai ler no primeiro livro, que o Senhor, ele fala muito comigo no quintal, no meu quintal. E todos esses dias eu tinha que faxinar o quintal e eu não estava conseguindo faxinar o quintal, limpar o quintal. E hoje deu certo, eu consegui. E de manhã eu pedi uma palavra para o Senhor. E a palavra que veio falava sobre o rio que sai do templo, né, que transforma todas as coisas. Na hora eu não entendi. Aí eu disse, Senhor, tu vai me dar um entendimento. E eu botei até aquele louvor Águas Purificadoras, né, do Diante do Trono, que fala sobre essa mensagem do rio, que sai do templo e que muda todas as coisas e que traz vida. E fui-me embora lá para fazer a minha faxina no quintal. E não é que o Senhor falou comigo? Foi lá, novamente, nesse lugarzinho especial, onde o Senhor sempre fala comigo. E que fazia um tempo que eu não ia lá. Que Ele colocou o desejo no meu coração de começar a compartilhar algo com você que acredita no casamento, que acredita na família, que acredita que essa é a vontade de Deus para a tua vida. Para todos vocês que acreditam que nós devemos ir na contramão daquilo que o mundo diz. Hoje o mundo diz que é normal
nós nos separarmos, divorciarmos. A minha maior tristeza é quando eu abro as redes sociais e vejo pastores, isso mesmo, pastores, dizendo que o melhor é separar se não está feliz. Se não está feliz, é porque algo falta. E eu te digo o que faltou no meu casamento, o que faltou na vida do meu marido, na minha, e o que tem faltado talvez no teu relacionamento, na tua vida também. Se não está feliz é porque falta Jesus. Se não está dando certo é porque ele não está lá. Assim como ele não estava na minha vida, no meu casamento, na vida do meu marido. E se a gente quer que isso tudo mude, a gente precisa começar mudando em nós. A gente precisa se voltar para ele. Primeiro, vamos começar o nosso concerto com ele. E também depois vamos deixar ele trabalhar em tudo aquilo que é da vontade dele. E eu te garanto que a vontade dele não é ver nenhum de nós separados. Não é ver nenhum casal separado. Não é ver nenhum casamento destruído. Não é ver ninguém divorciado. Não é ver nenhum filho chorando porque o pai ou a mãe foi embora. A vontade do Senhor, ela é perfeita, ela é agradável. E basta você confiar. Então hoje, isso aconteceu. O Senhor colocou o desejo no meu coração de compartilhar com você que vale a pena você honrar a aliança que você fez no dia em que você casou. Afinal de contas, quando a gente fala todas aquelas frases bonitas na saúde, na doença, na tristeza, na alegria, na pobreza, na riqueza, aquilo dali a gente não está falando para que os convidados ouçam apenas e para que o nosso cônjuge ouça. Aquilo dali nós estamos fazendo uma aliança com Deus. Naquele momento estamos convidando Ele a fazer parte. E eu te digo que lutar pelo casamento sozinho é difícil. Mas lutar com Deus, Ele faz com que o impossível se torne possível. E aí eu te convido hoje a conhecer o cordão de 3 dobras. Quando um arrebenta, ficam 2. Sabe quem são os 3? Você, seu marido, sua esposa, né? E Deus. Se um de nós arrebenta, mas Deus continua lá, pode crer que essa batalha você irá ganhar. Agora, se os 2 ficam e Deus sai disso tudo, pode crer que nenhuma luta você ganhará. Mas eu tenho a te dizer que se em algum momento o Senhor saiu da tua vida, do teu casamento, da tua casa e da tua família, ainda é tempo de pedir para o Senhor voltar. Ele se agrada disso. Ele se agrada daquele que quer fazer a vontade dele. Ele se agrada daquele que quer honrar a aliança que fez com ele. Então hoje eu te convido a honrar a aliança que você fez com o Senhor no dia em que você casou. E a partir de hoje você pode contar comigo. Cada vez que o Senhor colocar no meu coração o desejo de compartilhar com você algo sobre casamento, eu vou compartilhar. Porque Ele não me deu palavras para escrever ainda mais no 2º livro, mas Ele colocou no meu coração o desejo de compartilhar isso aqui com você. Eu não sei o porquê, mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. Talvez isso sirva de incentivo para você que achava que o seu casamento não tinha mais jeito. Fique na paz, fique com Deus. Se Deus quiser, até o próximo vídeo.